Salve, salve, caminheiros e caminheiras. E aí, povo, nos últimos 2 vídeos a gente falou pra vocês da nossa viagem pela Turquia e a gente prometeu que esse vídeo ia ser de um lugar incrível, maravilhoso, sensacional. E é, né? E a gente finalmente chegou na Capadócia. Aquele lugar bonitão na Turquia. E a Capadócia, bem, a nossa viagem por lá foi cheia de altos e baixos. Alto foi aquele passeio num balão. Esplendoroso. Coisa mais sensacional da vida, assim. São poucos momentos que fazem a gente chorar. E lá, nossa, bateu uma emoção de tão maravilhoso que é. Mas teve um momento baixo. Foi angustiante. Tensão. Foi tenso. Foi bizarro. Foi horrível. Daqui a pouco. É óbvio que o passeio de balão é a coisa mais famosa para se fazer na Capadócia, mas a gente sabe, quando a gente chega nos lugares a gente descobre outras coisas, a gente se empolga, a gente faz as coisas de um jeito alternativo. E lá não foi diferente, então a gente reservou uma semana inteira para ficar lá, totalmente na contramão do que os turistas fazem. O povo chega lá, faz o voo, faz 1 ou 2 tours lá de carrinho, já com guia, tudo planejado e vai embora. Careta! A gente não é desses, né? Então a gente explorou aquele negócio a pé, na raça mesmo, se comunicando mal com os turcos. Essa viagem foi no final de 2017. E no final de 2017, mal tinha informação na internet sobre a Capadócia, velho. Porque todo mundo vai fazer de agência, todo mundo vai fazer de tour, essa coisa careta chata e sem graça, que a gente não consegue fazer. Agora tem informação na internet, porque a gente botou. Nossa, tem muito texto no nosso blog, assim. Se você procura um negócio detalhado, passo a passo, lugares e como fazer tudo, entra lá no nosso blog, sério mesmo. A gente foi fundo na Capadócia. Não, mas o fundo a gente vai contar depois, né? O fundo é um perrengue, vamos começar com a parte bonita. A primeira confusão que rola é tentar entender o que é a Capadócia. É uma cidade? É uma montanha? Um buraco? É o que, né? Capadócia, ela é uma região, tem várias cidades dentro da Capadócia. Então o primeiro obstáculo aí pra gente que tava tentando fazer as coisas de um jeito diferente era escolher onde ficar. E uma das maiores graças na Capadócia é você ficar dentro da pedra. Tipo, quarto dentro da pedra, bicho. Eles escavam uma pedra e botam um quarto lá dentro e fica bacana, na verdade. Fica legal, confortável pra caramba. Como a gente queria fazer tudo por conta própria, a gente ficou em Goreme, que é a cidade central ali do negócio todo da Capadócia. Porque era lá que a gente conseguia opções de transporte público e até fazer algumas coisas a pé. Já no primeiro dia a gente saiu para dar uma caminhada. Nossa, assim, a gente começou a andar. Caralho, esse lugar de verdade. A Capadócia é um sonho, bicho. É um negócio muito doido. São vários cones de pedra pra cima, assim. Pilares de pedra. Uma cor incrível pra todo lado. Tipo, sei lá, é de sonho, assim. É inexplicável mesmo. É um negócio muito doido. E você sai andando, você tá na cidade. Você olha para os lados, tem aquilo, essas coisas, assim, os hotéis são dentro de cavernas. Você anda um pouquinho para fora da cidade, você vê vales e pedras e montanhas para todo lado. Sério, é muito surreal, é muito louco. E o Museu a Céu Aberto era na mesma onda, assim. Só que dentro das pedras eram igrejas, tipo de, sei lá, séculos atrás, muitos séculos atrás. Muito antigas. A gente até pensou que ia ter um monte de menção a São Jorge, né? Porque, pô, a melhor música do Jorge Benjor é a melhor, possessão. Mas é uma das melhores, que é o Jorge da Capadócia. Só que, na verdade, São Jorge só nasceu na Capadócia. Ele passou a vida inteira dele, tipo, longe da Capadócia. Em outra parte da Turquia. Em outra parte da Turquia. Então lá não tem muita menção ao cara, assim. Não, mas tem essas igrejas dentro de cavernas. Inclusive, algumas são tão escuras que a pintura original lá dentro, ela não se degradou por causa da luz, né? Aí, como eu disse, tem várias cidades na Capadócia, né? No nosso segundo dia lá, a gente foi conhecer uma tal de Avanos. Chegou lá, a gente não entendeu nada, porque parecia que a gente estava numa cidade normal. Parecia que a gente tinha saído da Capadócia. Era uma cidade bonitinha, com um rio passando. Aí a gente foi ver o que tinha pra fazer lá. Tinha um passeio de gôndola no rio. Muito aleatório, assim. Como assim? Na Capadócia, uma cidade que não parece a Capadócia, e tem um passeio de gôndola.
Enfim, a gente andou por lá um pouquinho e foi embora logo para conhecer as cidades interessantes de fato. Então esse tipo de coisa é importante se você tá planejando ir para lá. Não cair nesse tipo de cilada, assim, ó, não vai para Vannes. Essas ciladas da vida ensinam muito pra gente, né, mesmo? A gente percebeu que não tinha mais que cair em furada. Então a gente foi conhecer o Castelo de Utissar, que assim, é um negócio que você vê, é tipo o Cristo Redentor, assim. Você vê de qualquer lugar da Capadócia, Peraí, como é que é como isso? assim um castelo na Capadócia, né? É demais daí. Só se for o Castelo de São Jorge. Não, gente, São Jorge não tem nada a ver. Assim, não vai ter São Jorge nesse vídeo, esquece. O castelo de Utissar, ele é um negócio natural, assim, uma pedra imensa. E aí os homens, os humanos, foram escavando, que nem formiguinha, assim, fazendo vários níveis, vários andares. De longe você vê esse negócio, assim, parece mesmo um castelo, cheio de bandeirinhas da Turquia pra todo lado. E o lance dali dessa região de Utissar é que era a principal região da Capadócia, a mais populosa e tal. É a parte mais alta da Capadócia. Só que começou a desmoronar tudo, bicho. Então a galera saiu de lá, assim. É, Tipo, porque antes o povo morava lá dentro da pedra, dentro dessas caverninhas. e o Utissar não é um lugar legal. Aliás, a Capadócia, bicho, assim, é erosão o tempo inteiro, é desmoronamento, é um lugar bem instável pra se ficar, na real. Com certeza. Do castelo de Utissar, a gente desceu para um vale. O que acontece na Capadócia é que tem vale para todo lado, assim, e os vales são lindos, maravilhosos, tudo é maravilhoso na Capadócia. E quando você pesquisa na internet, você encontra os nomes dos vales em inglês. Tipo, esse que a gente foi entrar era o Vale dos Pombos, Pigeon Valley. Que não ajuda em nada, porque quando você chega na Turquia, bicho, é tudo em turco. Não tem sinalização em inglês. Nem na Capadócia, que é o lugar mais turístico, né? Esse, por exemplo, é o Güvercinvadis, alguma coisa assim. Bicho, fica a dica. Quando for pra Capadócia, leva o nomezinho em turco. Leva escrito. E saiba onde você vai entrar no vale, porque no Vale dos Pombos, por exemplo, a gente entrou Nossa. muito antes da entrada. A gente foi A gente andando que saiu nem um do Zé Mané. castelo, desceu do castelo, a gente parou tomar um cafezinho turco. Já deu aquele... Que café turco vocês viram, né? É No café, forte. no vídeo lá do café da manhã, A que gente é fez porradão. um vídeo mostrando como é o café da manhã na Turquia e o café é bom. A gente tava andando ali pela cidadezinha e a gente sabia que o vale tava bem do lado, assim. Então a gente achou um caminho que desse pra descer e começou a percorrer o vale, né? Só que tava meio selvagem, assim, não tava um negócio bem demarcado, não tinha sinalização nenhuma. Depois de um tempo andando, a gente entrou e saiu do vale algumas vezes, até que a gente achou o começo oficial da trilha. Cheio de pombinho. Mas muito tempo depois de ter andado que nem dois idiotas, assim. E aí o Vale dos Pombos, gente, que coisa mais maravilhosa. Você anda no meio dessas coisas de pedra. Formações malucas. E a gente estava lá no outono, então as cores estavam, minha nossa, sensacionais. Pô, mas você tá falando do Vale dos Pombos, só que tem aquele vale que é o mais legal de todos, que é o Vale do Amor. Você pensa, né? Eu vou no Vale do Amor com a minha namorada, vai ser a hora de pedir ela em casamento. E você chega lá e se depara com o quê? Posso falar essa palavra no YouTube? Pode falar piroca no YouTube? Um monte de piroca. Piroca pra todo lado, bicho. Cara, são uns pirocão assim, ó. Sabe essas pedras? Elas são muito piroca no Vale do Amor. O nome é Vale do Amor porque, na verdade, são várias. É, eles só não quiseram chamar de Vale da Piroca, porque é isso, gente. É só piroca naquele lugar. E sim, o Vale do Amor também é outra trilha maravilhosa. A gente passou horas andando lá pelo meio, sem encontrar ninguém, só Cachorro. a gente. O cachorrinho. Te encontrar um cachorro. A gente se empolga tanto andando nesses lugares maravilhosos que a gente saiu dali, a gente cruzou a estrada e foi direto pra um outro lugar que também tem essas pirocas, só que são umas pirocas mais gordas. Aí eles chamam de chaminés de fada, sei lá de onde vem esse nome, mas são essas formações assim. Esse é um lugar super turístico, tinha até noiva fazendo ensaio lá. Eu sei, vocês querem ver foto do balão, vocês querem saber qual foi o perrengue que a gente passou na Capadócia, mas calma. A gente agora vai falar do álcool, pô. A gente passava o dia inteiro andando, pegando esses vales doidos de formações malucas. Chegava cansado, exausto, de volta na cidade Goreme, né, a nossa base. E, pô, vamos tomar umazinha pra relaxar, né? Bicho, a gente já falou nos outros vídeos que na Turquia álcool não é uma coisa fácil.
ou tinha álcool muito caro ou não tinha álcool. Então assim, a gente só comia mesmo. Tinha umas comidas bem gostosas, tipo kebab dentro da cerâmica. Eles pegam esse potinho de cerâmica, botam a comida dentro e botam mais cerâmica por cima, tipo sela mesmo, e joga isso no fogo. Então a sua comida cozinha dentro de um negócio vedado de cerâmica. Aí o garçom traz esse potinho na sua mesa e quebra na sua frente. Então sai o negócio todo fumegando ali de dentro da cerâmica. Eu não sei se tem algo especial de fato no sabor, mas o ritual é interessante. E nos dias mais humildes, porque era caro pra cacete esse negócio na cerâmica, a gente comia o pide, que é a pizza turca, que é um pãozinho todo bonitinho, parece uma pizza mesmo, só que diferente. Mas num dos dias a gente foi na cidade de Urgup. E lá sim tinha um monte de bar, um álcool assim, que dava pra pagar. Tomamos uma cervejinha. Percebemos que na cidadezinha ia ter uma noitada, tipo, é o lugar onde tem bar mesmo, de fato. Só que é muito difícil você... Como é que você vai passar uma noitadinha lá e vai voltar pra Goreme? Tipo, é longe uma coisa da outra. E é um esquema estranho, assim. A gente gosta tanto de boteco, a gente chega nesses lugares, é tudo num esquema baladinha, sabe? A gente não se encaixa. Por mais que a gente goste de beber, a gente não se encaixa nesses ambientes. Falta o samba. Essa que é a verdade. Tá bom. Vamos falar então do famoso voo de balão. A gente, óbvio, queria fazer o voo de balão, né? Embora fosse caro aí, na faixa dos 80, 100 euros, que é muito caro. Hoje em dia tá mais caro ainda. Quando a gente chegou no nosso hotel fazer check-in, a gente tava super cansado, tinha passado horas no ônibus. Mesmo assim, o recepcionista, foi a primeira coisa que ele perguntou: já quer agendar o voo? A gente, calma, não sei o que, né? Beleza, até que a gente agendou, acordou cedo, porque é antes do sol nascer que começa o passeio. Veio uma van pegar a gente, levou pra tomar café da manhã, e vai pra um lado, vai pro outro, pega mais gente, não sei o que. Chegou na hora, voo cancelado. Mas por quê? Tempo ruim. Mas tá bom o tempo. Não, é um vento forte, é uma chance de chuva. Então o negócio é muito bem feito, é muito bem controlado, assim. Qualquer possibilidade de um vento mais forte, de uma chuva, de neve, porque neva lá também, né? O voo é cancelado e já era. Então, se você quer ir para Capadócia para passar 2 dias e fazer o voo de balão, escolha muito bem esses dias, porque a chance de você não voar é muito grande. Mas no segundo dia, porque eles remarcam o voo, né, já que foi cancelado, aí é correria. Porque tem que compensar todo mundo que não voou no outro dia e todo mundo que já estava agendado para voar naquele dia. Aí é um negócio louco. Mas aí quando passaram a pegar a gente no hotel na segunda tentativa, a gente já sentiu uma energia diferente, assim. Os guias lá, o motorista e tal, já estavam mais confiantes do negócio. Então a gente já foi direto pro ponto de partida dos balões. E aí começou o negócio a arrepiar a gente. Bicho, os balões ficam acendendo e apagando, assim, tipo, tá de noite ainda, né? Porque o sol não nasceu. Um frio do caramba. Fica só aqueles foguinhos assim, puf, puf. E os balões enchendo e tudo no escuro, só que os balões são coloridos. E você começa a perceber umas silhuetas crescendo assim contra o fundo negro da noite. Bicho, é um negócio muito de outro mundo. E bicho, é aquilo, você tá a mais de 800 metros de altura do chão, num cestinho, dividindo com mais 15, 14 pessoas. Flutuando graças a ar quente. Ao foguinho, e o foguinho fica ali do lado. Puf, puf, puf. É um negócio muito tipo medo, mas ao mesmo tempo você para, bota seus bracinhos no cesto assim, e fica só contemplando, olhando. É lindo e genial e nossa, é muito emocionante. E a gente, lá em cima, a gente nem esperava o que ia acontecer com a gente depois. Não, mas calma, se controla. Calma. Vamos voltar pra parte do emocionante. Aí a gente desce do balão, direto nas pirocas lá no Vale do Amor. E tem um champanhe pra brindar o voo. Você ganha um certificado de tipo, voei na Capadócia. E então os balões começam a ser esvaziados. E demora, assim, é um processo lento e tal. Chega uma hora que corre todo mundo que tava no voo
pra se jogar em cima do balão, pra tirar o ar de dentro dele, assim. É um negócio muito divertido. E aí, depois de todas essas maravilhas, a gente não se deu por satisfeito com tudo que a Capadócia já tinha mostrado pra gente. A gente insistiu em fazer mais um último passeio, que foi o grande erro. A Turquia vivia em guerra. Os povos que compunham a Turquia, na época não era a Turquia, lá para os anos 1000 a.C., 500 a.C., eles estavam sempre com problema entre si. E na Capadócia, talvez pelo terreno favorecer isso, o povo de lá começou a viver embaixo da terra, fazer cidades para baixo do solo, assim. Esse lugar que a gente insistiu em visitar é uma dessas cidades subterrâneas da Capadócia, que tem 36 ao todo. A cidade subterrânea de Kaymakli dizem que foi construída nos anos 1300 a.C. Bem, ninguém sabe ao certo, mas o que se sabe é que no século 7 a.C. já tinha menção a ela, então ela existia de fato. E como esse período foi muito conturbado na história da Turquia, dá pra imaginar que teve gente que viveu a vida inteira sem mal ver a luz do sol, tipo, encravado lá embaixo nessa cidade subterrânea, que são 8 andares para baixo da terra. Aí qual foi a ideia estúpida da pessoa que tem claustrofobia? Vamos visitar a cidade subterrânea. Fomos. Já na recepção do lugar, a gente pagou o ingresso para entrar, começamos, e são corredores muito estreitos, baixinho o corredor e estreitinho assim, então você vai andando em fila única com os outros turistas e tinha um monte de grupo de turista chegando ao mesmo tempo e a gente se enfiou no meio deles para entrar no lugar. E a primeira ideia que vem na cabeça é, vou fazer um passeio embaixo da terra e vai estar geladinho, né? Só que não, tava frio lá fora, então tava todo mundo de casaco, de cachecol, de gorro. Só que quando começava esse passeio lá por dentro da cidade subterrânea, era quente lá dentro. Só que não tem como tirar o casaco e ir carregando no braço nem nada por ser muito estreito. Então as pessoas continuavam de casaco e começava todo mundo feder lá dentro. E aquele ar sufocado, quente, com o fedor das pessoas no ar. Ai, meu Deus. O pior de tudo é que o lugar não é nem tão interessante assim. Você vai andando e tem assim... Eu ouvi uns guias falando: ah, ali era a cozinha, ah, aqui era o armazém, aqui... E ninguém sabe de fato, porque assim, eles suspeitam por causa da formação da rocha e de algumas marcas. E são só buracos na pedra, é um monte de buracos embaixo da terra, não tem nada demais. Ah, aqui era o banheiro, mas tu olha, não diferença nenhuma. A única coisa que você conseguia perceber era tubo de ventilação, que aí você olhava e, pô, isso aqui sai lá em cima, longe pra caramba. Mas isso tudo eu via sem a companhia da Marcela. O que aconteceu comigo? A gente começou a andar e o passeio só tem um sentido, assim. É uma pessoa atrás da outra e não tem pra onde fugir, porque é apertado o negócio, não tem fila dupla ali. Então você vai andando, de repente começa a descer pro próximo nível, né, subterrâneo, pro segundo andar negativo ali. -2. -2. A gente, quando for do -1 pro -2, foi um corredorzinho assim, ó, aquele que a gente foi agachado. Agachado pra não bater a cabeça. Ai, que negócio apavorante. E aí chegava numa salinha. Quando chegou nessa salinha, as pessoas estavam passando direto, indo para outro corredor. E eu sentei no chão porque eu precisava me recompor. Eu tava desesperada já. O que aconteceu? Eu vi um grupo de pessoas mais velhas chegando assim. E um dos caras, ele caiu, tropeçou e ele tava na mesma situação que eu, passando mal também. Não, vamos voltar, porque o caminho da visita é você descer até o -4 para depois poder sair. Eu não ia conseguir chegar até o -4, eles também não iam. Então eu escutei a conversa deles, eu já me juntei assim, ó, se vocês forem voltar, enfrentar o fluxo que tá vindo, eu vou com vocês. Então a Marcela me abandonou. Eu fui lá ver as coisas que, tipo, precisava de muito poder de abstração para entender. E eu voltei com esse grupo de senhores idosos, me acotovelando com todos os turistas que vinham de frente. E tem uns guardinhas tentando manter a ordem do passeio que xingavam a gente, mandavam a gente ir pro outro lado. E a gente ignorava eles e falava, a gente tem que sair daqui, a gente tem que sair daqui. Cara, foi difícil. Aí a gente conseguiu. Chegou na recepção.
Me despedi deles, sentei num banquinho e aí eu ficava pensando, minha nossa, se ele cair, se ele levar um tombo, como é que vão tirar ele de lá? Porque ele demorou pra sair. Ele foi até o -4, depois subiu tudo de novo. Demorou e eu lá desesperada. E ninguém carrega o gordinho no ombro aqui não. Imagina, quem que ia carregar o cara, gente? Então aqui a gente encerra a nossa viagem pela Turquia, que até hoje é um dos nossos países favoritos no mundo. E no próximo vídeo, a gente vai dar um salto temporal muito insano pra continuar essa cronologia dos 4 anos de estrada. Cara, eu duvido alguém acertar qual é o próximo país, mas eu duvido com força. É completamente impossível. Tenta aí, tenta acertar o próximo.